Sou Matheus, acadêmico do curso de Agronomia da Unijuí. Vou fazer uma breve apresentação sobre a cultura da lentilha, trabalho proposto na disciplina de Plantas de Lavoura 2, com orientação do professor Ivan Ricardo Carvalho. A lentilha, Lentus culinaris, é uma planta anual, teve origem na região asiática, sendo muito utilizada na alimentação humana em diversas regiões do mundo, além de ser uma importante fonte de renda para muitos produtores de vários lugares do mundo e conta com várias questões benéficas para a saúde, como proteínas, principal fonte, sendo que tem 6,3 gramas para 100 gramas do alimento, cálcio e ferro. Além de ser muito utilizado na preparação em datas específicas, como no Réveillon. Atualmente é difundido em diversos lugares do mundo, destacando a produção aos países como Turquia, Índia, Canadá e Austrália, sendo o Brasil muito pouco cultivado. Com isso, é necessário fazer importação, que segundo os dados da Embrapa, no ano de 2005 foram importados cerca de 8 a 10 mil toneladas, e em 2019 cerca de 13 mil toneladas. Então a lentilha é uma leguminosa, pertencente à mesma família do feijão e da ervilha, é uma planta herbácea, tem seu ciclo anual, crescimento em torno de 15 a 45 centímetros, folhas compostas, presença de gravinha, a vagem é pequena e achatada, onde se encontra de uma a duas sementes. É uma planta hermafrodita, ou seja, ocorre a autopolinização. As flores são pequenas, que podem ser branca ou azul. Tem preferência por solos secos, com isso deve-se evitar o plantio em solos mal drenados, que prejudicam o desenvolvimento das raízes e facilitam o ataque de fungos. O pH ideal está na faixa de 5,5 a 6,5. É cultivada geralmente em regiões de clima temperado, já portanto onde o clima é tropical, como por exemplo na Colômbia e Equador, o plantio é realizado em locais de maior altitude, em clima mais fresco. As temperaturas na faixa de 15 a 25 graus é onde se encontram as melhores condições para a emergência, que ocorrem cerca de 5 a 6 dias após o plantio, e temperaturas abaixo de 10 graus causam um atraso no florescimento e, consequentemente, um aumento no ciclo da cultura. E o plantio ele inicia-se no mês de abril e se estende até a segunda quinzena de maio, sendo que alguns trabalhos mostram que plantios mais tardios resultam em menores produtividades associadas a riscos de chuvas no momento da colheita. As duas cultivares, Precoce e Silvina, ambas são procedentes de origem argentina. A cultivar Precoce apresenta um grão menor que o definido pelo mercado como ideal, mas é bastante produtiva. A cultivar Silvina possui uma produção satisfatória, além de possuir ótimas características de grão, como tamanho e coloração. Os equipamentos empregados no cultivo são os mesmos utilizados nas culturas de cereais, e o plantio, então, como eu havia falado, inicia-se em abril e não pode se estender muito, então até metade de maio, onde as sementes são depositadas a 5 centímetros de profundidade. O espaçamento recomendado para a variedade precoce é de 20 centímetros entre linhas, com 40 a 44 planos por metro linear. Para o plantio, então, de 1 hectare, é usado em torno de 100 kg da semente. Não é tão exigente em questão de nutrientes, mas eu achei na literatura, para uma produção média de 1.500 kg, era recomendado 75 kg de nitrogênio, 21 kg de P2A5 e 52 kg de K2O. E também pode-se fazer inoculação das sementes com o Rhizóbio, que é uma bactéria fixadora de nitrogênio. Principais insetos pragas, podemos destacar a lagarta helicoverpa, mosca branca, oídia, e doenças como podridão das raízes, ferrugem da lentilha, antracnose. Bom, a colheita ela é feita quando as plantas apresentam coloração amarelada,
e os grãos atingem 13 a 14% de umidade. Então, todo o processo mecanizado, desde o momento da semeadura até a colheita. Antigamente era necessário fazer algumas adaptações, como esses garfos levantadores, que tinham a finalidade de levantar as plantas acamadas para um posterior corte. Hoje, as máquinas mais modernas já não é mais tão necessário, elas fazem o corte rente ao solo, então não é mais tão necessário fazer essas adaptações. Apenas se deve fazer algumas regulagens, como o côncavo, que deve ficar bem aberto, e a rotação do cilindro, o batedor, deve ficar entre 300 e 500 RPM. E também se estima perdas de colheita que podem variar entre 5 a 10%. Obrigado.